Olá, aqui é o Luiz Viana, sócio na Vorcon Auditores. Hoje, a gente vai mergulhar em uma norma essencial para o mundo da auditoria. Vamos desmistificar, de um jeito bem claro e prático, a NBC TA 580, que trata das declarações escritas. Para a gente entender de verdade essa norma, nosso roteiro vai passar por 5 pontos cruciais. Primeiro, o que são de fato essas declarações. Depois, por que elas são tão importantes. Como é que isso funciona no dia a dia? Como o auditor testa se elas são verdadeiras? E por fim, o que acontece se a coisa toda desandar? Vamos lá. Então, vamos começar pelo começo, né? O que são exatamente essas declarações escritas e por que elas são a base de toda a responsabilidade no processo de auditoria? Olha, essa frase é talvez o princípio número 1 da auditoria, a regra de ouro. Quem faz as demonstrações é a administração da empresa. O auditor, ele analisa e opina. A NBC-TA 580 nasceu justamente para colocar isso no papel, para formalizar essa divisão de tarefas. É o ponto de partida que define todo o resto. E aqui está a definição técnica. E veja bem, não estamos falando de uma conversa de corredor nem de um e-mail qualquer. É um documento oficial, uma carta de representação, em que a alta gestão da empresa coloca a sua assinatura, confirmando informações e responsabilidades que são a espinha dorsal da auditoria. Tá, mas o que exatamente a administração confirma nesse documento? Basicamente, os pontos-chave estão aí. Eles estão dizendo, olha, nós preparamos tudo direitinho seguindo as regras, entregamos toda a documentação sem esconder nada. Os controles internos são nossa responsabilidade. Todas as transações estão registradas e não tem nenhuma omissão importante. É, em resumo, a gestão dizendo, nós fizemos a nossa parte, a bola está com a gente. Agora, atenção, porque esse é um ponto técnico crucial. Essa carta é sim uma evidência de auditoria, e ela é obrigatória, mas ela nunca, jamais vai substituir o trabalho de verificação do auditor. Ela serve para complementar, para suportar, para formalizar, mas o auditor ainda tem que ir lá, fazer seus testes, checar os documentos e formar as próprias conclusões. Pensa que a carta é uma peça super importante do quebra-cabeça, mas ela não é o quebra-cabeça inteiro. Ok, já entendemos o que elas são. A pergunta agora é, por que são tão essenciais assim? A resposta, como a gente vai ver, é que essas declarações funcionam como um verdadeiro escudo para o auditor. E é importante que fique claro, isso aqui não é só mais um papel, não é mera burocracia. Essa declaração é uma salvaguarda, um mecanismo de proteção para a integridade de todo o processo. Quando a gente coloca as responsabilidades no papel, a norma reforça de quem é a obrigação, documenta quem responde pelo quê e, claro, diminui muito o risco de problemas ou disputas lá na frente. É uma proteção tanto técnica quanto jurídica para o trabalho do auditor. E o que é bem interessante é perceber que a NBC-TA 580 não joga sozinha. Na verdade, ela é o centro de um verdadeiro ecossistema. As declarações que ela exige muitas vezes confirmam assuntos que são tratados em outras normas, como a razoabilidade de uma estimativa contábil, a divulgação de negócios com partes relacionadas ou a análise sobre se a empresa vai continuar funcionando. Ou seja, ela amarra todas essas pontas. Beleza, já passamos pelo o que e pelo porquê. Chegou a hora do como. Vamos ver agora os requisitos formais e como essa norma se aplica no dia a dia. E a norma é bem rigorosa com a forma, viu? Não tem jeitinho. A declaração precisa ser um documento escrito, o que a gente chama de carta de representação. A data é um ponto super importante. Tem que ser a mais próxima possível da data do relatório do auditor, mas, atenção, nunca depois. E claro, tem que ser assinada por quem realmente pode responder pela empresa, como o presidente e o diretor financeiro. E aqui tem uma regra de ouro. A profundidade da declaração é diretamente proporcional ao risco. Em áreas mais tranquilas, uma declaração geral pode bastar. Mas em áreas críticas de alto risco, como estimativas supercomplexas, planos de reestruturação ou a avaliação da continuidade da empresa, aí não adianta vir com uma declaração genérica. O auditor vai precisar de confirmações bem específicas e detalhadas sobre o que a gestão pensou e decidiu. Agora a gente entra na parte, digamos, mais investigativa do trabalho. A carta de representação não é um documento que o auditor simplesmente recebe e guarda na gaveta. Pelo contrário, ela é colocada à prova. Isso aqui ilustra perfeitamente como o processo funciona. É um confronto. De um lado, o que a administração declarou por escrito. Do outro, todas as evidências que o auditor conseguiu juntar. Por exemplo, se a gestão afirma que todos os passivos foram divulgados, o auditor vai bater essa informação com os resultados dos seus próprios testes, com as respostas que recebeu de bancos e advogados e com tudo que ele analisou que aconteceu depois do fechamento do balanço.
E se a carta diz uma coisa, mas as evidências do auditor apontam para outra, aí acende um baita sinal de alerta. Uma inconsistência dessas coloca em dúvida a credibilidade da própria gestão. Com isso, o risco de ter uma distorção relevante nas contas aumenta e o auditor é obrigado a investigar mais a fundo para entender o que está acontecendo. Bom, mas e se o pior acontecer? Vamos falar agora do cenário mais tenso de todos. O que acontece se a administração simplesmente se recusa a cooperar ou se a carta que ela entrega não é confiável? Para essas situações, a norma não deixa o auditor no escuro. Existe um protocolo, um caminho claro a ser seguido. O primeiro passo é sempre conversar, tentar entender o porquê da recusa. Depois, o auditor precisa dar um passo atrás e reavaliar a integridade daquela gestão. A partir daí, ele mede o tamanho do estrago, ou seja, qual é o impacto disso na sua capacidade de concluir o trabalho e, por fim, como isso vai afetar a opinião que ele vai dar no relatório final. E por que isso é um problemão? Porque, tecnicamente falando, a recusa em fornecer essa carta não é um detalhe. É considerado uma limitação de escopo, imposta pela própria administração. Sem essas confirmações, o auditor fica de mãos atadas, sem conseguir obter as evidências que precisa para ter segurança sobre os números. Isso nos leva à consequência mais drástica de todas. Se essa limitação for tão grave, tão relevante, que o auditor simplesmente não consegue formar uma opinião sobre as demonstrações como todo, ele tem um último recurso, a abstenção de opinião. Isso é um recado fortíssimo para o mercado, dizendo basicamente, eu não consegui auditar. Não tive acesso ao que eu precisava para validar essas contas. É um alerta gravíssimo. Ao final dessa nossa análise, fica essa reflexão. Será que a declaração escrita é só uma formalidade, um papel a mais para assinar? Ou será que ela é muito mais do que isso? Ela é a formalização da responsabilidade. É uma evidência crucial, é um termômetro da integridade da gestão. No fundo, ela é um dos pilares que sustentam a confiança em todo o processo de auditoria.